Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34, que diz o seguinte: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. E será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por mais que vocês se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimando no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, disse Jesus, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Esse texto que nós lemos faz parte do Sermão da Montanha que Jesus proferiu para uma multidão de pessoas que o seguiam. Você pode ler todo o Sermão da Montanha nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nesse sermão que Jesus pregou, ele fala às pessoas sobre alguns problemas que eram comuns naquela época. Por exemplo, o sentido, da verdadeira felicidade. Jesus ele fala para esta multidão quais são as diferenças entre uma pessoa justa que serve a Deus e aquela que não serve a Deus. Sobre o perigo de alimentar o ódio no coração. Jesus fala sobre o perdão e o amor aos inimigos. Ele trata em seu sermão sobre questões comuns como relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Jesus fala sobre a vingança, que é um sentimento comum entre as pessoas. E ele fala sobre oração. Jesus fala sobre caridade, Jesus fala sobre jejum, sobre muitas outras coisas. Dentre estas, Jesus fala também sobre o que nós acabamos de ler agora, a ansiedade, a preocupação com as coisas da vida. Infelizmente, muitos textos sagrados acabam perdendo o seu espaço nas reuniões de culto, nas igrejas, porque tem muitas coisas que hoje são pregadas usando leituras extras bíblicas e às vezes até antibíblicas para dizer exatamente aquilo que Jesus ensina na sua palavra.
Ou seja, Jesus ele fala sobre muitas coisas. Aliás, nós vamos falar hoje sobre algumas coisas importantes que Jesus ensina nesse sermão, que diz respeito à busca desenfreada pela riqueza, pelos bens materiais, né? E as pessoas muitas vezes até em nossos dias alegando que esta busca e aquisição desses bens materiais são provas contundentes de uma fé genuína. Vejam bem, eu não quero neste sermão ocupar-me defendendo, criticando, acusando, ou seja lá o que for, a respeito daqueles que apregoam doutrina da prosperidade. Não é esse o propósito, né? Até porque a Bíblia, ela também não condena o fato das pessoas trabalharem e buscarem riquezas. Mas o que eu quero falar, na verdade, é sobre o perigo que algumas pessoas correm e se perdem nesta caminhada pela busca das riquezas. Duas perguntas que Jesus fez antes de nós entrarmos nesta passagem que nós lemos, nos versículos anteriores. Jesus fala assim que acumular tesouros pode se tornar um problema muito sério na vida da pessoa, porque ela precisa descobrir, você precisa descobrir e escolher qual o tipo de tesouro que você quer armazenar nesta vida. Tanto que Jesus fala assim, olha, não ajuntem riquezas na terra, porque as riquezas naturais, elas passam, elas se destroem, elas se perdem. Mas as riquezas espirituais, Jesus diz assim que estas, o ladrão não pode roubar, a traça não pode consumir, a ferrugem não pode corroer. Então o que Jesus estava chamando a atenção aqui dos seus seguidores é para que eles não se ocupassem demasiadamente na busca incessante pelos bens materiais, a ponto de se esquecer de Deus e deixar de lado a aquisição do maior tesouro que se pode ter na vida, que são os tesouros eternos, que vão te levar, vão te fazer dar um salto para a eternidade. Aí Jesus fala também sobre dois senhores. E ele deixa bem claro que é impossível a pessoa servir dois senhores ao mesmo tempo. Em algum momento na sua trajetória, ela vai ter que decidir quem irá ser o teu Senhor, quem irá dominar a sua vida. Então Jesus fala assim, olha, vocês podem escolher entre Deus e a riqueza, mas não dá para servir aos dois. E por que não dá? Porque em algum momento, disse Jesus, você vai ter que rejeitar um e preferir o outro. Você vai ter que escolher entre ser dominado por um ou ser dominado por outro. E a tua escolha em relação ao tesouro que você quer alcançar, que você quer conquistar nesta vida, a tua escolha em relação ao Senhor a quem você quer servir, vai afetar a tua relação com Deus, vai afetar também toda a sua existência, porque dependendo do Senhor que você servir, das riquezas que você buscar, você irá intensificar as suas energias, a sua mente vai estar condicionada a pensar somente nisso, e os teus sentimentos poderão se voltar para esses tesouros, para este senhorio, de uma maneira que, em algum momento, você vai perceber que está distante de Deus. Porque quantas pessoas que às vezes focam tanto nas coisas materiais, que são passageiras, e começam a dedicar-se intensivamente naquelas coisas que estão fazendo, e aí quando menos espera, eles esquecem de orar, esquecem de meditar na palavra de Deus, esquecem de agradecer a Deus pelos bens conquistados. Então Jesus, agora entrando no texto que nós acabamos de ler,
Jesus fala assim para os seus seguidores: vocês não devem ficar preocupados com essas coisas. Ou seja, vocês não devem deixar que a ansiedade domine o coração, a vida de vocês em relação a estas coisas. Eu fui buscar uma definição para a palavra ansiedade e eu fui buscá-la na Biblioteca Virtual da Saúde, do Ministério da Saúde no Brasil. E lá diz o seguinte, que a ansiedade, ela estimula o indivíduo a entrar em ação. Ou seja, a ansiedade ou a preocupação excessiva, ela leva a pessoa a se movimentar, a agir. E o grande problema está na excessividade desta ação, desta movimentação. Ou seja, a ansiedade em excesso, ela vai gerar o quê? Transtornos de ansiedade, que são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo, à experiência da vida. Ou seja, você começa a trabalhar tão intensivamente, tão loucamente, na busca de conquistar mais e mais, de querer mais e mais e mais, e daqui a pouco o teu corpo começa a sentir o estresse, algumas doenças começam a surgir, ou às vezes as experiências que você vive no dia a dia, ou seja, a maneira como você vive a tua vida, acabam gerando, esse transtorno de ansiedade. E isso vai causar muitos sintomas que vão aparecer no seu dia a dia e que vão te trazer problemas. Então Jesus, preocupado com a saúde física e com a saúde mental e espiritual dos seus seguidores, ele fala assim: não fiquem ansiosos, não se preocupem demais com essas coisas, porque a ansiedade em excesso, vejam bem o que ela provoca: tensões, medo exagerado, a pessoa não consegue relaxar. O sujeito tem lá na sua carteira de investimento o suficiente para ele viver 50 anos, mas ele não consegue relaxar, porque ele tem medo que ele viva 50 anos e um mês, e aí vai faltar dinheiro para um mês. A ansiedade, ela acaba criando uma sensação contínua de que um desastre, alguma coisa ruim pode acontecer. E aí você não consegue dormir bem, você não consegue descansar, você não consegue ter um dia tranquilo na sua vida. Mesmo quando tudo está tranquilo ao seu redor, você está tenso. As preocupações exageradas com a saúde, com o dinheiro, com o trabalho, com a família, medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de que sofra alguma humilhação pública, que alguém diga que você falhou em algum momento, e tudo isso vai gerando ansiedade, mais ansiedade, e aí chega um momento que você já não tem mais controle sobre os teus pensamentos, você já não consegue mais controlar as suas atitudes, as imagens mentais que se formam, elas são sempre carregadas de medo, de preocupação, de desastres. E você passa então a viver uma vida totalmente doentia, passa a ter pavor da sua própria existência, porque tem medo que em algum momento alguma coisa dê errado. Olha o que Jesus estava dizendo aqui: as pessoas que fazem das coisas materiais seus deuses, acabam sendo escravizadas por ela. Ou seja, acaba se tornando escravo daquilo que faz. E isso acontece muitas vezes, porque a pessoa quer também, às vezes, aquela coisa de querer se ajustar num padrão secular, de satisfação, sei lá, de busca, constante em ter para ser. A pessoa começa a confiar mais em si e deixa de confiar em Deus. E aí ela passa a depender exclusivamente dos seus esforços.
Porque a pessoa que não confia em Deus, que confia só na sua própria força, ela acaba se esforçando muito mais. A preocupação acaba aumentando. E aí a pessoa fica preocupada, como disse Jesus naquela época. As preocupações estavam relacionadas à comida, à bebida, às vestes. Mas se trazermos esta palavra, para os dias de hoje, contemporaneizar esta palavra, as preocupações são mais intensas ainda do que naquela época. Porque hoje, além de comidas, além de vestes, além de bebidas, as pessoas se preocupam com outras coisas que fazem parte, do dia a dia, do padrão, que as pessoas vivem. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a confiança que vocês devem ter em Deus não deve se limitar apenas à eternidade. Eu creio em Deus, mas eu tenho que correr atrás da minha parte. É claro que você tem que correr, é claro que você tem que fazer a sua parte. Mas você não pode tornar esta tua parte teu Senhor. Você não pode se tornar escravo disso. Então, quando alguém devota a sua vida intensamente a busca, pela satisfação material, no final ela irá descobrir que Deus não faz parte da sua vida. E por que não faz parte? Porque Jesus deixou bem claro que Deus deve ocupar o centro, o senhorio da nossa vida. Ele deve ser a razão de tudo. E quando nós nos esquecemos de confiar em Deus e começamos a confiar mais na nossa própria força, a presença de Deus vai se ausentando, vai se afastando de nós. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz uma palavra importante para aqueles irmãos, que também é para os nossos dias. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ou seja, a falta de alimento, a falta de vestes, ou de qualquer outro item considerado importante na vida secular, tira o sono do ímpio, deixa o ímpio desesperado. Mas Paulo está dizendo que aquele que confia em Deus, a pessoa que confia em Deus, os seus planos, a sua vida é diferente. Porque ela sabe que ela vai fazer a sua parte e quem vai fazer o resto é Deus. Ou seja, Deus vai permitir situações, Deus vai permitir caminhos na tua vida que vão te levar ao êxito, ao sucesso, sem que você precise se tornar escravo destas coisas. Então, o desejo ou necessidade de uma pessoa é aquilo que impulsiona a pessoa, o desejo e a necessidade. A necessidade é o que Paulo está dizendo aqui: Deus vai dar tudo aquilo que vocês precisam, ou seja, Deus vai suprir as necessidades. Mas a grande questão está relacionada também aos desejos que as pessoas têm. O desejo de querer, de consumir, de buscar mais e mais, ou seja, é isso que move as pessoas. E é isso que faz as pessoas agir. E aí, de repente, você acostumado a viver dentro de um padrão, que é um bom padrão para você, está tudo bem na tua casa, com a tua família, mas de repente você começa a desejar algo mais. E aí você começa a se mover por esse algo mais. E se você não tomar cuidado, este algo mais vai se tornar o senhor da tua vida. E vai roubar todas aquelas bênçãos que você conquistou. Você vai acabar perdendo. Quando você se entrega a Deus e permite que Ele seja o centro, o senhor da tua vida, significa que Ele também deve estar no controle dos teus desejos. Então, toda vez que você sente desejo por alguma coisa, por algum objeto de consumo, por alguma realização pessoal, submeta este desejo ao Senhor. Pergunte para Deus: Deus, este desejo que eu tenho no meu coração,
ele me fará bem ou me fará mal? Senhor, se este desejo, ele vai me afastar da tua presença, se este desejo vai tirar o teu espírito da minha vida, então não quero. Ou seja, a gente passa, quando a gente entrega a vida a Deus, a ansiedade, que é a preocupação exagerada, ela vai ser suplantada ou superada pela presença de Deus na tua vida, pela confiança que você deposita no Senhor, porque você sabe que Deus é a fonte de vida e também é a tua provisão. Deus dará tudo aquilo que você precisa. Por 3 vezes, na passagem que nós lemos, Jesus diz para a multidão: não fiquem preocupados. Lá no versículo 25, ele fala assim: por isso eu digo a vocês, não fiquem preocupados. Aí no versículo 31, ele novamente diz assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando. E no verso 34 ele diz: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Então olha as fases da preocupação. Primeiro, não se preocupe com aquilo que você tem que comer, aquilo que você tem que beber, vestir. Não se preocupe com isso. Segundo, não fique preocupado, ou seja, não se preocupe e fique perguntando. Como vai ser o amanhã? Como vai ser daqui a um mês? Gente, nós estamos vivendo um momento em nosso país que é um momento de crise intensa. E tem muita gente que está tão ansiosa com o que vai acontecer daqui a 6 meses, que está deixando de viver o hoje. E o que Jesus queria dizer é o seguinte: olha, você já tem tantos problemas na vida, você ainda quer somatizar aquilo que não aconteceu, que pode até não acontecer. Viva primeiro o dia de hoje, então não fique perguntando. Apenas coloque a tua vida nas mãos do Senhor, porque Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar soluções, Ele vai colocar pessoas na tua vida, oportunidades irão surgir, para que as tuas necessidades sejam supridas. E aí Jesus fala: não fique preocupado com o dia de amanhã, ou seja, não fica preocupado com o ano que vem, o ano daqui a 10 anos. Se preocupe primeiro com o hoje, porque aquilo que você fizer hoje vai garantir o teu amanhã. Então não adianta você ficar preocupado pensando no amanhã e deixar de viver o hoje. Viva o hoje e se prepare, mas não fique preocupado. A secularização e o capitalismo, né? Aliás, eu costumo chamar o capitalismo de capitalismo, porque isso é doutrina do capeta, irmãos. O capitalismo escraviza as pessoas. Então a secularização, né, e o capitalismo tem levado muitas pessoas a cometerem loucuras por causa das riquezas. Porque a gente vive numa sociedade onde você precisa ter para ser. Se você não tem, as pessoas não querem te reconhecer. As pessoas não te honram. As pessoas não te respeitam. Ou seja, o ter, no mundo capitalista, o ter é mais importante do que ser. Ou seja, nós estamos cercados a todo momento, né? Nós somos bombardeados por essa onda de capitalismo. Porque você abre o seu computador, você acessa a internet, você liga a televisão, você liga o rádio, e a única coisa que você ouve o tempo todo é propaganda. É verdade ou não é? Propaganda e mais propaganda. Aliás, hoje com a robotização, né? As coisas estão tão terríveis que você diz uma palavra: eu estava pensando em comprar um tênis novo. E aí o robozinho que está lá no seu computador, ele já faz a busca automática para você. Aí você entrou lá na sua rede social, você está lá bem tranquilo, navegando, daqui a pouco uma propaganda de tênis para você. E aí você, uau, que tênis bonito. Mas nós somos bombardeados o tempo todo por isso. Viagens, sabe aquelas viagens malucas, né? Que enche os olhos, e aí você fala assim: eu vou comprar logo uns 2 pacotes. E aí você não lê aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem no contrato.
E na hora que você vai viajar, tem as taxas adicionais extras, que é o dobro do valor que você pagou. E aí você vai ter que trabalhar mais ainda para poder pagar o que ficou faltando. Ou seja, tudo isso gera consumo. E consumo exagerados. Eu li uma notícia essa semana no jornal de uma pessoa que tem 500 pares de sapato. Você sabe o que é 500 pares de sapato? É um sapato para usar por dia durante 1 ano e meio. E a pessoa estava preocupada porque agora, com a quarentena, ela não tem aonde usar os seus sapatos. E aí eu te pergunto, tem tanta gente andando descalço porque não tem um par de sapato, e a outra tem 500 pares de sapato e provavelmente vai comprar a nova coleção que virá aí, a nova coleção de verão, lá para outubro, novembro. As pessoas estão escravas do capitalismo. As pessoas estão escravas do consumo. Ou seja, e durante esse período de quarentena que as pessoas estão em casa, o consumo deveria diminuir. Mas as estatísticas comprovam que o número de negócios virtuais aumentou consideravelmente. As pessoas estão consumindo mais, e consumindo mais do que precisam. Porque elas são bombardeadas por essas propagandas. Então veja, deixa eu só te falar uma coisa antes que você pense mal de mim. Eu não estou dizendo que propaganda é coisa do diabo, que propaganda é coisa ruim, não é isso. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que as pessoas estão perdendo a razão. As pessoas estão perdendo a noção do que é vida, do que é viver uma vida boa, plena, abundante. Porque eles estão sendo consumidos pelo espírito do capitalismo, de ter, ter e ter. Quanto mais você tem, mais ascensão social você tem. E aí o que acontece? As pessoas saem comprando loucamente, e mais, e mais, e mais. Se endividam. Compra coisas sem utilidade. Aliás, enquanto eu estou pregando esta palavra aqui, eu faço uma pergunta para você que está em casa. Dá uma olhada à sua volta. Você tem alguma coisa que você comprou? Alguma peça de roupa, um sapato, ou algum outro item, né? Item eletrônico, sei lá, algum item na cozinha que você comprou e você nunca usou? É bem provável que você tenha. Sabe por quê? Você foi vítima do capitalismo. E Jesus ele está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês precisam tomar cuidado com isso. Vejam bem, Jesus ele não está dizendo que as pessoas não deveriam ter, mas ele está dizendo, tome cuidado com essas coisas. A preocupação excessiva em ter, traduzida por ansiedade, pode levar as pessoas à escravização. Ou seja, é por esse motivo que você não deve permitir que as coisas materiais sejam senhores da tua vida. As coisas essenciais. Naquela época que Jesus estava pregando o seu sermão da montanha, o que era essencial naquela época? Jesus diz, olha, comida, bebida e vestes. É claro que o mundo mudou durante esses 2000 anos de história. E algumas outras coisas também foram acrescentadas ao que eu chamo de coisas essenciais. Mas a pergunta é, o que é essencial para você? Então peça, porque o Senhor vai te dar aquilo que é essencial. Mas Jesus queria deixar bem claro que a tua vida é mais do que estas coisas. A tua vida é mais do que o alimento, mais do que as vestes. Ou seja, o ser humano ele é mais do que corpo. O ser humano, ele é mais do que aquilo que é físico. É isso que Jesus está explicando ali. Ou seja, a sua vida, ela vai além dos bens que você possui. Ela vai além da tua casa. Ela vai além das tuas roupas. Ela vai além do teu alimento. Ela vai além do carro que você precisa para trabalhar. A tua vida, ela vale muito mais. É mais preciosa do que qualquer uma dessas coisas. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, nós vemos que quando Deus ele criou o primeiro casal de seres humanos,
Ele soprou em suas narinas e deu o que? O fôlego de vida. Transformou o ser humano em um ser vivente. O que isso quer dizer? Que é a vida, né, em si, essa essência, né, que nós chamamos de vida, o espírito, o sopro que Deus deu ali naquele momento, ele é mais importante do que as coisas materiais. E Jesus ensina que a gente deve ter um cuidado muito especial com esta obra maravilhosa que somos nós, criados por Deus. Ele fala assim que Deus se preocupa conosco e Deus cuida de nós. Porque até as aves do céu, que não receberam o sopro, o espírito de vida dado por Deus, até as aves do céu, elas são cuidadas por Deus. Agora imagine você, que faz parte da herança de Abraão, né? O primeiro casal que recebeu o sopro de vida dado por Deus. Você tem dentro de você um espírito que foi dado por Deus, que é a essência da tua existência, da tua vida. E Jesus está dizendo assim, vocês devem confiar em Deus. Porque se Deus cuida das aves, versículo 26, ele fala, veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que passarinhos? Será que a tua vida não vale mais? O que Jesus estava querendo dizer aqui é que se Deus cuida das aves, se Deus cuida das plantações, Deus não vai cuidar de você, que é obra de suas mãos? Ei, você que serve ao Senhor, você que é um homem, uma mulher de Deus, escute isso. Ansiedade é incompatível com a fé cristã. Se você diz que crê em Deus, então não fique ansioso. Jesus, ele chama aqueles seguidores que não confiavam nos bens materiais e não confiavam nele como deveriam, não confiavam em Deus como deveriam. Ele fala assim, pessoas que têm pouca fé, pequena fé. Se Deus nos deu a vida, que é mais importante do que o alimento e a roupa, certamente Ele vai cuidar de nós. Então, Jesus diz, não vamos ser sensatos, insensatos, deixando de confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus. Jesus ainda vai adiante e fala assim, a ansiedade, a preocupação exagerada não vai prolongar os teus dias. Você não vai viver mais só porque você está preocupado ou preocupada. Você não vai viver mais se você ficar uma noite sem dormir pensando no que vai fazer amanhã. Jesus falou assim, nenhum de vocês podem compridar a sua vida por mais que você se preocupe com isso. Então, geralmente, as pessoas dizem assim, mas eu estou preocupado porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantir o meu futuro. E mais uma vez eu digo, a Bíblia não proíbe você de trabalhar. É ao contrário, a Bíblia ensina que você deve trabalhar sim, para não ser pesado às pessoas. Mas a questão é que com o tempo as pessoas, elas começam a trabalhar e ganhar e cada vez elas querem ganhar mais e mais e mais. E aí, com o tempo, a preocupação da pessoa já não é pela garantia, pela preservação da vida, já não é pela autossustentação, mas a preocupação da pessoa agora é por conquistas que não têm fins. A pessoa quer mais e mais e mais e mais. Ela tem uma casa, ela precisa de duas, porque a segunda é para alugar. Aí ela conquista a segunda, ela fala, agora eu preciso de três, porque uma só alugada não dá. Aí ela vai e fala, não, duas é muito pouco, eu preciso de mais uma. Daqui a pouco ela está com 50 casas, ela montou uma imobiliária, uma administradora de imóveis, e aí ela está preocupada, porque ela fala, 50 é pouco, eu preciso de mais uma. E aí as pessoas passam a viver em função disso. E aí se irritam quando alguém atrasa o seu aluguel. Se irrita quando alguma coisa não dá certo. Ou seja, Jesus observa essas coisas e fala assim, olha, cuidado. Você tem certeza que você precisa de tudo isso?
Jesus observa que esse cuidado que Deus tem com a natureza, que Deus tem com os pássaros, Ele tem muito mais com nós ainda. E Ele vai deixar bem claro que a nossa vida aqui é passageira. Quando Jesus compara os lírios do campo, olha o que Jesus fala. Um dia eles nascem e estão bonitos, no outro dia morreu e acabou. Jesus está falando ali da nossa vida, do quanto ela é curta e passageira. E a gente deve estar preocupado em criar, em constituir um tesouro que possa nos levar também à eternidade. Não podemos pensar somente nesta vida, porque diferente das plantas e dos pássaros, nós morremos, mas ressuscitamos para a eternidade com Deus. Eu diria que a morte, ela é o portal que se abre para a eternidade. E você tem a escolha de decidir, na eternidade, estar com Deus ou vivê-la num lugar de tormento. Lá nos versos 25 até o 30, a gente aprende muitas coisas importantes ali que Jesus fala. Que a fé, ela torna real as promessas de Deus na nossa vida, desde que a gente faça a nossa parte. Ou seja, você pode ter muita motivação para acordar cedo, levantar e trabalhar, Deus te abençoe por isso. Mas se você não souber o que você irá fazer, você vai perder o seu dia. A fé do cristão, ela precisa ser praticada, precisa ser direcionada. E Jesus, ele apresenta 3 coisas importantes que você precisa saber. A primeira, o caminho para o sucesso financeiro é o trabalho. Tem muita gente dizendo assim, Jesus falou, olha os passarinhos, eles não precisam trabalhar porque eles comem de graça, Deus dá de graça. Mas vamos ver o texto e o contexto e vamos entender o que Jesus está dizendo ali. Ou seja, não se trata de você ficar parado esperando a provisão divina. Isso não tem nada a ver com a palavra que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando é que do mesmo modo que Deus, Ele cuida das aves e das plantas, Deus também supre as necessidades do ser humano, mas você tem que cooperar. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar dizendo assim, já que Deus vai suprir, então eu vou ficar aqui deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam. Não, você tem que fazer a tua parte. Segundo Jesus ensina que nós também não podemos afirmar que todo pobre e faminto está desamparado de Deus. Porque vejam bem, Jesus ele fala assim, Deus cuida dos que são dele, e os demais não fazem parte, não é isso? Ou seja, Deus cuida de todos, mas a fome e a desigualdade, ela existe por causa da injustiça que é praticada pelo homem. Porém, vejam bem, enquanto nós somos cristãos, nós devemos nos preocupar também em sermos solidários com as demais pessoas, sabendo que naquele dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar assim para as pessoas, olha, vocês me viram nu, e o que vocês fizeram? Vocês me viram faminto, o que vocês fizeram? Alguém vai dizer, Senhor, quando foi que a gente te viu nu? Quando que a gente te viu faminto? E Jesus vai dizer, quando vocês viram os meus pequeninos e não fizeram nada, não alimentaram, não vestiram, não deram água para eles, não ajudaram eles. Então, Jesus ele nos ensina aqui também que a gente precisa também ter um sentimento de solidariedade, de ajuda. E quando nós ajudamos alguém, nós estamos agindo como portadores de bênçãos da vida de alguém. É Deus usando a nossa vida para abençoar a vida de alguém. E aí, Jesus ele vai dizer uma outra coisa importante, que ser cuidado por Deus também não vai te livrar das dificuldades. Você não vai ficar livre das dificuldades. Vejam bem, preocupações, né? Estar livres de preocupações, estar livre de dificuldades, são 2 coisas totalmente distintas. A palavra de Deus diz que Deus ele vai suprir as nossas necessidades. O ensinamento de Jesus, portanto, ele deixa bem claro que se você é um filho de Deus, se você está servindo ao Senhor, você não deve se apegar demasiadamente às coisas materiais. Sabe, nós estamos vivendo uma época onde o sentimento de solidariedade,
tem aflorado na vida de muitas pessoas. Mas eu dizia outro dia, nessa semana, para uma pessoa, os pobres são mais solidários do que os ricos. Sabia disso? Os pobres são mais solidários. Porque os pobres sentem a necessidade do outro e se ajudam. Mas muitas vezes as pessoas que estão ricas e que têm a riqueza como seu Deus, se tornam miseráveis. Porque mesmo tendo muito, não ajudam aqueles que precisam. E Jesus ele está deixando bem claro aqui que o Filho de Deus, aquele que é servo do Senhor, ele não pode de maneira alguma ser escravo dessas coisas. Ao contrário, ele tem um Deus que ele deve confiar nesse Deus. E ele deve expressar esse amor que ele tem por esse Deus, ajudando as pessoas, cooperando, colaborando com aqueles que precisam. Os cristãos, eles têm que agir de forma diferente. Se você é egoísta, você não é cristão. Se você é avarento, você não é cristão. Se você é escravo de coisas materiais, você não é cristão. Porque essas coisas não podem dominar a tua vida. Quem deve dominar a tua vida é Deus, é o Senhor. O amor de Cristo é que deve dominar teu coração, a tua vida, a ponto de tornar você alguém que ama ao próximo, não com palavras, gente, porque palavras é muito fácil, mas que ama com atitudes, com ações. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que Cristo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele que dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. No coração do homem e da mulher que diz ser de Deus, não tem lugar para dois deuses. Apenas um Senhor. Paulo diz aqui, Cristo é a cabeça, né? E diz que ele foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar. Eu te pergunto, Jesus ocupa o primeiro lugar na tua vida? Porque quando Jesus ocupa o primeiro lugar na tua vida, você trabalha, você cuida da tua família, você cuida da tua vida, você não fica ansioso ou ansiosa e se torna escravo dessas coisas materiais. Por último, Jesus, eu estou terminando essa palavra. Jesus ressaltou que a ansiedade pelo futuro e a aquisição de bens materiais são inúteis. Porque o Senhor nos dá um dia por vez para viver. Ou seja, você ficar loucamente ansioso pelas coisas do futuro, não vai mudar nada na tua vida. Eu não estou dizendo que você não deva planejar. Não é a questão do planejamento. Não é a questão da economia saudável para ter um futuro melhor. Mas é a ansiedade, a preocupação exagerada. Nós não temos que nos preocupar exageradamente. Por exemplo, a pessoa que pretende comprar um imóvel, é um exemplo. A pessoa nem comprou o imóvel e ela já está preocupada com a despesa de manutenção, com a reforma, com o condomínio, com quem vai morar do lado. A pessoa nem sabe onde ela vai morar ainda e ela já está se matando, ela já está morrendo de preocupação com uma coisa que nem aconteceu ainda. O planejamento, ele te leva o quê? A escolher a localização, a escolher o imóvel dentro do seu padrão, das suas condições. Mas o desespero, a ansiedade, te deixa preocupado com essas coisas e você deixa de viver. Ou seja, a pessoa que compra um veículo e depois não tem nem garagem onde colocar o veículo. Não seria o caso de você planejar primeiro, ou seja, de sujeitar ao Senhor o teu desejo e deixar Deus controlar a tua vida? E quem sabe você iria ouvir a voz de Deus dizendo para você, meu filho, compra a garagem primeiro, tira a habilitação primeiro, faça um orçamento primeiro, para que você não tenha preocupações desnecessárias na tua vida. Ou seja, muitas das preocupações que as pessoas têm são provenientes de decisões erradas, de negócios mal feitos. A pessoa se precipita porque se entrega ao seu desejo
se entrega, né, a este espírito do capitalismo que mostra tudo belo, mas não te mostra a conta no final do mês. E aí isso acaba te deixando ansioso depois. Qual é o antídoto para tudo isso? Paulo responde. Ele diz lá em Filipenses 4,19, é o meu Deus, que de acordo com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, vai te dar aquilo que você precisa. Então não seja teimoso com Deus, querendo mais do que aquilo que você precisa. A solução que Jesus indica para vencer a ansiedade é confiar em Deus. No versículo 30, que nós vemos, ele diz assim, é Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro, Ele vestirá vocês que têm uma fé pequena. Mesmo tendo uma fé pequena, ele diz aqui, olha, Deus não vai deixar vocês na mão. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde vamos arranjar comida, onde vamos arranjar bebida, ou onde que vamos arranjar roupas. E aí Jesus continua e fala assim, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Você não pode servir a um Deus errado, que se apresenta na forma de riquezas, de bens, do ativismo, do capitalismo, e experimentar a paz de Deus ao mesmo tempo. Você precisa confiar no Senhor e deixar Deus dirigir a tua vida. Eu quero te convidar no dia de hoje para você dar uma pausa na tua vida e ouvir as palavras de Jesus. Ele está dizendo para você, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Então não se preocupe demais. Apenas confia no Senhor. Faça a tua parte. Qual que é a tua parte? Trabalhe, seja correto nos seus negócios, viva a tua vida e deixa que Deus te dará aquilo que você precisa. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O Ale acabou de receber mais um pedido de oração. Pode trazer aqui, Ale. Traz aqui para nós. Nós estamos ao vivo e queremos orar por você também, pela tua vida. Então, pode trazer aqui também um pedido de oração. Nós temos um aqui também da irmã Iraí. Vamos estar orando por ela, pela saúde dela, orando também pelo seu primo, o Reinaldo, que ainda continua internado. E também vamos orar pela Débora, Cristina e pela sua família. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Jesus disse assim, que o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Viva um dia de cada vez. Jesus fala, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E o segredo para você vencer, versículo 33 de Mateus 6, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Lembre de orar ao Senhor. Quando a preocupação vier sobre a tua vida, se você puder, procure um lugarzinho na tua casa e vá orar. Se você não puder orar e for possível, leia a Bíblia Sagrada, ouça hinos de louvor ao Senhor. Procure falar com pessoas que tenham a graça de Deus e que se interessam por você e pela tua saúde. Então, nós vamos orar, está chegando mais pedidos de oração. Laurentino também pedindo oração. Vamos orar também pelo João e pela sua família, um pedido de oração do irmão Adão. Vamos orar por vocês nesse momento. Qual é o teu nível de ansiedade? Nesses dias, muita gente ansiosa, muita gente preocupada, muita gente sofrendo, preocupado com o trabalho, preocupado com a saúde, preocupado com a família, preocupado com a economia. Mas deixa eu te falar uma coisa, confia em Deus, confia em Deus. Coloque o reino de Deus na tua vida em primeiro lugar. Deus cuida dos passarinhos.
Deus cuida das plantas. E Ele vai cuidar de você com um cuidado todo especial. Porque você é obra de Deus. Dentro de você está o Espírito de Deus. E Jesus deixou bem claro que a vida é muito mais do que o corpo, é muito mais do que o alimento, é muito mais do que a comida e as vestes. E esta vida o Senhor te oferece gratuitamente. Jesus falou, quem crê nele terá vida e vida com abundância. Também oração pelo irmão Michel e por toda a sua família. Que Deus abençoe. Um beijão para a Mirela também, do vovô pastor. Vamos estar orando por todos vocês neste momento em nome de Jesus. Senhor, aqui estão estes pedidos de oração dos teus filhos que, ouvindo a tua palavra, Senhor, acreditam, meu Deus, nesta palavra que foi anunciada nesta noite. Não são minhas palavras, é a palavra do Senhor. Meu Deus, eu quero pedir por cada uma destas vidas, por aqueles que estão ansiosos, preocupados, Senhor, preocupados com a economia de suas famílias, preocupados, Senhor, com o trabalho, com o desemprego, preocupado com os negócios que estão paralisados, Senhor, preocupado com seus parentes. São tantas preocupações, Senhor, no dia a dia. E muitas vezes, Senhor, tomados por essas preocupações, as pessoas acabam deixando de lado, Senhor, o teu reino. E eu quero pedir neste momento a ajuda do teu Espírito Santo. Meu Deus, para visitar cada lar, cada família. Eu peço, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo para fortalecer aqueles que estão cansados, Senhor. Aqueles que estão desanimados, porque a jornada não tem sido fácil para muitos. Senhor, muitas pessoas têm sofrido perdas irreparáveis. E eu me lembro, Senhor, na tua palavra, quando o Senhor visitou a casa de Lázaro e chorou com as suas irmãs pela morte de Lázaro. Então eu sei que o Senhor é um Deus sensível às nossas necessidades. Porque o Senhor sente, o Senhor sabe. A tua palavra diz que o Senhor se compadecia das pessoas e sentia profundamente pena daquelas pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. É este sentimento, Senhor, que eu sei que o Senhor tem por cada vida. E aqui estão, Senhor, os teus filhos, os pedidos de oração. Não sei, Senhor, o que envolve a vida de cada um, quais são as preocupações, quais são os problemas de cada um. Pode ser alguns desses que eu tenho orado, Senhor, podem ser outros, mas tudo está, Senhor, nas tuas mãos. Nós colocamos, nós depositamos, Senhor, eu deposito, Senhor, esses pedidos, essas ofertas, Senhor, aqui de sacrifício, que são os pedidos de oração dos teus filhos, nas tuas mãos, Senhor. E recebe, Senhor, eu te peço, e dá, Senhor, a tua bênção na vida de cada um, para a glória do Senhor Jesus. Ei, acalma o teu coração, tenha fé em Deus, confia em Deus. O Senhor é poderoso e está contigo para te guardar. A graça bendita deste Deus poderoso, o amor incomparável de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo seja com você e com a tua família. Deus te abençoe. Boa noite.